objetivo desta preparação, né? Na realidade, o objetivo nosso é tornar o tratamento mais efetivo, o próprio tratamento em si, e os resultados mais proveitosos. Esse é o nosso objetivo primordial, tá? Então nós vamos trazer hoje alguns esclarecimentos e algumas recomendações que são indispensáveis, tá? Para todos aqueles que procuram a fluidoterapia aqui no Missionário da Luz, tá? Então, alguns lembretes: a fluidoterapia, em hipótese alguma, substitui o tratamento médico, tá? Isso é importante, é relevante. Aquele que tem uma questão física, que necessita de um acompanhamento médico, deve fazê-lo, não substitui, tá? A fluidoterapia é um tratamento, né? É uma terapia complementar, tá? E há realmente um receio nosso de ficar assim meio no mundo da imaginação, da ilusão, acreditando que essa substituição pode ser feita, tá? Então, repito, né, antes da gente começar, de forma alguma deve-se substituir a fluidoterapia pelo tratamento médico tradicional, convencional, tá? Nós vamos nos entender por quê. Uma outra coisa também tão importante é o que movimenta esta casa. O que movimenta esta casa no dia da fluidoterapia, nos trabalhos desta casa? O que faz com que os bons espíritos estejam presentes, o que os encarnados, trabalhadores desta casa estejam presentes, para dar esta assistência a quem nos procura? Nós estamos atendendo um chamado de Jesus, quando ele diz para a gente, não é? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. É amar. O verbo é amar. É o que movimenta esse trabalho. É o que movimenta esse serviço oferecido pela casa. Não que tenhamos todo o amor do mundo, mas aquela cota pequena, humilde, de amor, que cada trabalhador já conseguiu conquistar em si mesmo. Dispomos a auxiliar, nós vamos ver como isso é feito, todos aqueles que procuram a casa, independente de qualquer distinção, independente da religião, independente da falta de costumes que as pessoas podem ter de variados modos, cada um vive a sua maneira. É importante realçar que somos irmãos. Temos todos nós o mesmo DNA divino depositado em nós. E é com esse amor e respeito que todos nós recebemos vocês nesta casa. Com certeza, o único perfeito que teve na face da terra foi o nosso Mestre Jesus. Ele sim era perfeito. Então, de um ser humano imperfeito, ninguém pode esperar também a perfeição. Então, por óbvio, cometemos falhas, cometemos erros, e já antecipadamente, por todas as nossas falhas que possamos cometer, nós pedimos perdão. Perdão, às vezes, por não reconhecer uma pessoa já conhecida, de repente não cumprimentarmos da devida forma, às vezes com a mente em outro local, fixada em outro local. Algum procedimento que alguém possa fazer e surja daí um mal entendido. Então, colocamos nós, todos os trabalhadores, né, em especial a Laurisa, a mim, que também vou estar aqui todos os sábados, e nos procurem para esclarecer. Uma coisa é verdade, nós estamos aqui atendendo esse chamado de amar uns aos outros,
de amar ao próximo, de amar o irmão, sem distinção nenhuma. Então, qualquer coisa que venha reverberar uma ideia dessa é falha humana, falha nossa. E gostaríamos sinceramente de ser perdoados por nossas falhas. O que nós podemos entender então? Essa parte aqui, vamos dizer assim, técnica, vai ser uma passagem rápida, não profunda, para que a gente possa entender, né? Para a gente possa entender o que é a fluidoterapia, como ela se processa. E a partir daí a gente desenvolve o nosso trabalho. Não é? Então vamos lá. O termo fluidoterapia, o termo fluidoterapia tem sido geralmente reservado para designar um tipo especial de passe. Se destina a corrigir irregularidades mais ou menos graves da estrutura do perispírito. Perispírito é o corpo da nossa alma. Todos nós aqui, como cristãos, né, e espiritualistas, sabemos que além do corpo nós temos uma alma. Então, a fluidoterapia tem por objetivo corrigir essas irregularidades na alma, no corpo da nossa alma, que chamamos perispírito. Que essas que estejam a comprometer seriamente vitalidade e funcionalidade do organismo das pessoas. Então, esse é o objetivo da fluidoterapia. Tá? Agora, nós falamos aqui em passe. Então, o que vem a ser um passe? Não é? Porque a fluidoterapia é um tipo especial de passe. Então, nós temos que entender o que é um passe, né? O passe é uma transfusão de energia que tem a propriedade de alterar o campo celular. A própria ciência hoje, sem entrar muito em detalhes, já sabe que o átomo não é um tijolo. Um átomo, ele tem vários componentes dentro e, energicamente, ele tem lá energia. Essa energia é a conexão que nós temos entre a alma e o nosso corpo. Então, alterando alterando energeticamente dentro da célula, nós transformamos de dentro para fora, da alma para o corpo. Aí é que se processa o benefício ao paciente. Não é? Como é que se processa? Pelos fluidos que os bons espíritos que vêm em nome de Jesus nos ajudar, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o médium passista. Isso é importante, gente, vamos deixar isso claro, não é? Para a gente desmistificar algumas questões. Pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o médium passista, ao qual este serve de condutor. É o meu? Não. Perdão. Fiquei com medo de ser. Então vamos de novo. Pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o médium passista, ao qual este serve de condutor, o médium é condutor dos fluidos dos bons espíritos. Tá? Combinado com o fluido humano do passista, né? O fluido espiritual lhe imprime qualidades que lhe faltam. Vamos trabalhar essa frase um pouquinho mais. O espírito está dando para enxergar direito? Sim. Porque ela está meio embaçada, né? Não. Está dando para enxergar? O espírito atua diretamente no médium passista. O médium passista, ele serve de veículo condutor. Claro que ele também tem os seus fluidos. Então, combinando essa combinação de fluidos dos bons espíritos e do médium, o que os bons espíritos fazem? Eles trabalham o fluido do médium a
acrescenta o que o paciente está precisando, acrescenta ao do médium, retira o que não interessa do médium também e deposita no paciente o que é salutar. Por que a ênfase nisso, nessa nossa proposta? Muitas das vezes, às vezes até por uma simpatia pessoal, a pessoa acha, crê que só vai funcionar o tratamento de fluidoterapia se for com este ou com aquele outro médium. O médium, ele é o condutor. Ele é o condutor desses fluidos. Quem trabalha os fluidos, quem escolhe o que vai ser depositado no paciente, são os espíritos. Não é o médium. Então, dependendo da minha necessidade, em mim vai ser depositado este ou aquele fio. Independente do fio condutor, podemos entender aí o médium como um fio condutor desses bons fluidos. Numa outra ilustração, nós teríamos o espírito depositando sobre o médium os fluidos e o médium com um fio condutor depositando sobre o assistido. Essa aqui seria uma representação de como se opera a fluidoterapia. A gente pode entender então que isso é um trabalho de equipe. É um trabalho de equipe, aonde o mundo espiritual está presente, o médium, com a sua boa vontade, reforçada na fé, atua como condutor desses fluidos. E um membro desta equipe, de fundamental importância, é o assistente. Esta é a necessidade da nossa comunicação de hoje. Nasce, por exemplo, pode nascer, por exemplo, uma indagação. O assistido pode repelir os fluidos que estão sendo depositados? A resposta é positiva, pode. Pode. Dependendo do seu campo mental, da sua sintonia, ele pode estar repelindo naquele instante toda a possibilidade de ajuda que ele teve. Tá? Uma coisa que o nosso Criador não retira de nós, nunca retira de nós, é a nossa possibilidade de escolha, é o nosso livre-arbítrio. Então, de forma consciente ou não, por uma questão, às vezes, sem querer ser grosseiro, né? Mas numa questão, às vezes, de antipatia. Poxa, eu não gostei dessa pessoa. Eu não confio nisso que está acontecendo. Esse tipo de pensamento, ele bloqueia a penetração de qualquer fluido que esteja sendo depositado. Não é? É uma transfusão de sangue. É como se fosse uma transfusão de sangue. Não é? Então, como é que a gente se opera? Aí é só comparativo, tá, gente? Como é que se opera, não é isso? É colocado o sangue do paciente, com a bolsinha ali, né? E ele vai se misturando ao sangue do paciente normal lá no hospital, não é isso? Tanto que há necessidade de ter compatibilidade do sangue. Se não coagula, se não traz prejuízo. Não é? Então, a nossa disposição na hora de estar recebendo esses fluidos, ela é indispensável. Analisar, né, que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, sobre onde está a nossa mente, em que está nosso pensamento, como nós chegamos, como nós nos preparamos para esse dia de fluidoterapia, não é? Sem ter o caráter moralista, que de forma alguma teria esse caráter,
mas simplesmente é na questão de analisar a preparação e a importância que nós estamos dando para esse trabalho. Será que eu fiquei numa balada até 5 da manhã e cheguei aqui às 9? Em que condições físicas e psíquicas eu chego aqui? Não é? Da mesma forma, quando eu saio daqui, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Bom, eu venho aqui com a queixa num problema de fígado. E quando eu saio daqui, eu vou para onde? Hein? A pessoa beber. Vou para o bar? A beber, né? São exemplos simplórios, simplesmente para que possamos refletir. Não é? Eu tive uma vez um cunhado que já não está mais aí, internado em estado grave, por problemas pulmonares. Não é? E mesmo assim, ele corrompia enfermeiros que atravessavam a rua ali no Hospital São José, que hoje já não funciona mais, para comprar um cigarro e levar charuto para ele. Né? Então, veja a incoerência do ser humano. Então, essa reflexão é para que a gente possa fazer conosco mesmo. Né? Hoje, quando saímos aqui, quando colocarmos a cabeça no travesseiro, qual é a minha participação nessa equipe de 3? O mundo espiritual, o médium encarnado e eu, como assistido. Bom, o que então o próprio assistido pode fazer em prol de si mesmo, antes, durante e depois da filosofia? Né? Durante o tratamento, há necessidade de uma união de objetivos. Elevação dos pensamentos, sintonia com o Criador, sintonia com o nosso mestre, sintonia com o médico das almas, para que a equipe funcione como um conjunto de engrenagens. Né? Num conjunto de engrenagens, se um dente só falha, o conjunto para. Não é isso? Da mesma forma na fisioterapia. O que o assistido pode fazer? Antes, durante e depois. Nós vamos achar lá em Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Pedi e vos dará. Buscai e acharei. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bate à porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede um pão? Ou, se pedir um peixe, dar-se-á uma serpente? Ora, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhos pedirem? Está em Mateus capítulo 7. Então, se nós que ainda tão imperfeitos, cometemos tantos erros como nós cometemos, se nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, por que será que Deus nos negaria se pedirmos sinceramente aquilo que nos falta? É interessante realçar que ele, na última linha ali,
Deus nos dá os bens verdadeiros. Você sabe por que Deus nos dá os bens verdadeiros? Porque muitas das vezes nós, como na nossa infância espiritual ainda, pedimos aquilo que não é a hora de receber. Pedimos, às vezes, o nosso Pai maior sabe aquilo que é melhor para nós. Então, com certeza, a fluidoterapia traz benefício de todas as ordens, de todas. Mas não podemos pensar que muitas das vezes, quando desejamos algo que a medicina da Terra não deu jeito, que uma sessão de fluidoterapia não deu jeito, que duas não deu jeito, que três não deu jeito, que não fomos beneficiados. Porque, como comentamos no início, ela trabalha na estrutura da alma. Os efeitos, se a gente fosse fazer uma má comparação, porque é simplesmente uma comparação, seria o efeito da homeopatia. Muitas das vezes vamos ver os resultados a longo prazo. Não querendo entrar em questões, porque aqui nós falamos com todos, independente de qualquer tipo de religião, independente de qualquer tipo de credo. Mas no nosso entendimento, abrindo uma pequena exceção para falar do nosso entendimento espírita, muitas das vezes o resultado se dá depois do desencarne na luta. Se de repente, se eu tenho uma lesão, se eu provoco uma lesão na minha alma, essa lesão, o meu corpo físico é como um mata-borrão. Nossa, mata-borrão significa que eu estou muito velho, porque acho que poucas pessoas sabem o que significa isso. Como se fosse uma esponja. Olha a misericórdia divina. Muitas das vezes nos queixamos muito das dores, né? Mas a dor é um sinal que a alma tem problema. E o corpo serve de esponja para tirar bens verdadeiros, para tirar o problema que está na alma, trazer a flor da pele, me trazendo um sofrimento. Mas o meu bem verdadeiro, que a minha alma está ficando curada. Tá? Para a gente ilustrar, eu trouxe aqui, está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52, que é o cego, além de mendigo, cego, Bartimeu. Está em Marcos. E diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, e estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos dos presentes que acompanhavam Jesus o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus então parou e disse: chame-me. E os que acompanhavam Jesus, aquela multidão que acompanhava Jesus, começaram a chamar o cego: ânimo, levanta-se, ele o está chamando. Bartimeu, lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Chegando próximo de Jesus, Jesus pergunta-lhe: o que queres que eu faça?
O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé o curou. Imediatamente recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos tirar alguns ensinamentos desta historinha do Bartimeu. Observe. Ele chama Jesus mais de uma vez. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão pede que ele silencie. E ele insiste: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Até despertar a atenção do mestre. Persistência. Não desistiu na primeira. Persistência. E fé. O que é fé? Quando uma criança, pequenininha lá, isso costuma muito acontecer, com 2, 3 aninhos, assim, às vezes em cima de uma escada, em cima do móvel, o pai e a mãe não estão nem olhando, ele faz assim: oi, pula. É fé. Ele acredita que pode se lançar ao ar e outro que se vira para buscar. Vai, não deixa cair. Isso é fé. Bom, persistência, a primeira lição que Bartimeu dá para nós. Aí tem, no versículo 50, lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Que capa é essa? Na realidade, ele era mendigo e cego. Então, na região, a mendicância era controlada. A mendicância, para a pessoa poder pedir, a pobreza era demais. Era um cadastro, e nesse cadastro que a pessoa fazia, ela ganhava uma capa. E essa capa é que o autorizava a pedir, a esmolar. Quando Jesus o chama, o que ele faz? Lança a sua capa para o lado. O que significa? Ele abre mão. A fé é de um tamanho que ele abre mão da segurança que ele tinha em poder mendigar. Sem a capa, o que um cego mendigo ia fazer para sobreviver? Ele não poderia. Porque, como era controlado, assim que ele lançou a capa para o lado, pegaram. E olha que nem era 2020. Mas lá acontecia isso. Não é? Aonde se tem poucas capas e muitas pessoas querendo mendigar, o que acontece com a capa? Some imediatamente, não é isso? Então, e ele abriu mão disso. Tem uma frase, que eu acho que é muito interessante, que diz assim: olha, aquele que viu Jesus passar, esse pode continuar do mesmo. Agora, quem encontrou Jesus, nunca mais continua do mesmo. E é o caso dele. Ele não viu só passar, ele encontrou o mestre. E quando ele encontrou o mestre, a vida dele se transformou. Então, nós temos que ver em nós aquilo que buscamos aqui na fluidoterapia. Mas na minha vida comum, para mim ter o benefício que eu peço, o que eu tenho que abrir mão da minha vida? Não é? O exemplo que deram aqui, que eu nem vi quem foi, Mas se eu estou com um problema de fígado, o que eu tenho que abrir mão? Se eu estou com um problema cardíaco, o que eu tenho que abrir mão? Faça a sua parte, que o céu te ajudará. Agora, o céu nunca vai te ajudar na nossa imobilidade. E continua. O que vocês acham sobre a pergunta de Jesus? Quando um cego, mendigo, que clama por ele,
chega perto dele, o que Jesus faz? Fala para ele: que queres que eu faça? Gente, essa pergunta quase que choca, né? Dá quase uma vontade de falar assim: pô, Jesus, ajuda aí, né? O que você acha que eu quero? Né? Mas não. Essa pergunta é fatal, de fatal importante. O que queres que eu faça? Significa: você está sabendo pedir? Você está pedindo dentro da sua real necessidade? Ele poderia ter pedido para ficar milionário. Eu quero ver. Eu quero ver. Jogou a capa fora e quero ver. Olha como é que a vida do Bartimeu ia mudar. Na realidade, ele perdeu a capa que era o seu sustento. A partir do momento que ganhou a vista, teria que trabalhar. Continuou mesmo. Por que estamos realizando? Tanto na nossa própria doutrina, que nos traz conhecimento, como na nossa própria experiência. Muitas vezes a pessoa é beneficiada. Alguns meses depois, retorna tudo. Por quê? Não mudou o próprio comportamento. Isso não acontece só na fisioterapia, na medicina também. Né? Você tem alguma coisa que me provoca um mal, eu vou ao médico, procuro procuro um tratamento e continuo agindo da mesma forma, a chance daquele mal voltar é imensa. Não é isso? As dificuldades, gente, da nossa vida nos desvia do caminho que nos conduz ao Cristo. De um modo geral, todos nós aqui temos dificuldades. Sentimentais, familiares, amorosas. Estou falando nem da doença do corpo físico, que também entra nisso. Mas todas essas dificuldades acabam desviando os nossos propósitos maiores da nossa vida. Né? Para que retornemos ao caminho, a necessidade de decisão firme como a de Bartimeu. Eu quero ver, eu jogo minha capa fora, mas a minha vida não. Por quê? A dor é um chamamento. A dor é um chamamento. O nosso objetivo na Terra é um pouco maior do que só cuidar de nós mesmos. É um pouco maior que isso. Mas as exigências da modernidade desviam a nossa atenção. Aí vem o que? Vem a dor. Como acontece no corpo físico. Como é que acontece no corpo físico? Se eu não me alimento direito, se eu não durmo direito, se eu abuso do meu corpo de um jeito ou de outro, vem a dor. Se não existisse a dor, nós destruiríamos o nosso próprio corpo físico, concordam? Se não existisse a dor, eu ia cometer os abusos de toda a ordem. Então a dor me dá um limite. Quando eu sinto dor, opa, o que está vendo? Né? Se eu estou com um prego no meu pé, eu não consigo andar com ele no meu pé. Eu tenho que ir lá e tirar. Se não fosse a dor, eu ia fazer aquilo inflamar e daqui um pouquinho teria que amputar o pé. Né? Então, a dor é um chamamento. Conta-se uma historinha que uma pessoa chega no posto de gasolina e vê um cachorro chorando ao lado da bomba de gasolina. Aquele chorinho de cachorro, né? Um gemido, né? Melhor dizendo, né? Um gemido, o cachorro gemido. O cara foi, abastece, paga, foi na loja de conveniência, voltou e o cachorro está gemendo.
Aí ele chega para o frentista e fala assim, gente, o que há com esse cachorro que não para de gemer? Ah, que ele está deitado em cima de um prego. Aquela tábua que ele está deitado ali tem um prego, ele está machucado. Pô, mas por que ele não sai de lá? Porque a dor ainda não é suficiente para ele se movimentar. Então, olha só o que acontece conosco. Muitas das vezes a gente não se movimenta porque a dor não é suficiente ainda. Ah, eu estou tolerando. Então vai levando. Estou tolerando, vai levando. E não procura resolver. Então, a dor, na misericórdia divina, é um sinal que nós estamos transitando por caminhos que de repente não deveríamos. Que deveríamos retornar ao caminho, aos nossos objetivos maiores da vida. Há necessidade da gente voltar ao nosso foco, da nossa vida pelos problemas, não é? De familiares e tal, por aí vai, os problemas do nosso dia a dia. Nós temos que entender esse chamado para a gente desenvolver a nossa fé. E, novamente, eu acho que todos nós já tivemos, e muitas, graças a Deus ainda tem, o hábito da prece. Da comunicação com o nosso Criador, da comunicação com o ser divino que nos criou. Isto, antes, durante e depois da purificação. De repente poderemos começar, dia 15, né? É bom realçar isso, porque a marcação continua mesmo, dia 15. Vamos nos preparar espiritualmente de hoje até o dia. Vai favorecer muito. Então vamos lembrar só algumas recomendações, está lá Marcos capítulo 11, sobre a prece. Quando fores aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhes, a fim de que o vosso Pai que está no céu também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está no céu também não vos perdoará os pecados. Na realidade, a prece, essa comunicação que a gente faz com o nosso Criador, antes de iniciarmos, que é uma conversa, não tem fórmula, não tem palavras sacramental, não tem nada disso. É um bate-papo com o nosso Pai. Mas vamos olhar, antes de nos dirigir a Ele, como é que estão os nossos relacionamentos. Eu guardo rancor? Odeio alguém? Tento cultivar a indulgência, que é aceitar o erro do outro. Ninguém é perfeito. Então todo mundo erra. Ah, mas aquele erro é muito grande. Bom, e quantos erros grandes nossos já foram perdoados? Pelo. Então, faz uma pequena reflexão dessa e começar, nem que seja a passos lentos, iniciar esse processo. Amar incondicionalmente. E só para a gente encerrar, porque a gente vai ter um tempinho para perguntas, para tirar todas as dúvidas que puderem haver sobre o curso da terapia, vamos ver mais um aqui. A cura dos 10 leprosos. É uma outra parábola, né? Para a gente poder encerrar. E começa assim, olha. Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E, entrando numa aldeia, saíram-lhe ao encontro
os quais pararam de longe. O leproso, ele não podia se aproximar de uma pessoa menos do que 4 côvados, que daria em torno de quase 2 metros. Era a distância máxima que um leproso poderia aproximar de uma pessoa. Por isso que os 10 leprosos pararam longe de Jesus. Levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus falando para os leprosos: ide, mostre aos sacerdotes. Por que mostrar aos sacerdotes? Quem dizia na época se a pessoa era leprosa ou não era o sacerdote. Então a pessoa tinha algumas manchas, começava a desenvolver algumas características, procurava o sacerdote. O sacerdote falava assim: bom, vamos ver, volta daqui uma semana. Se isso progredir, pode ser lepra, volta mais uma semana, quer dizer, faz outra consulta, né? E então segrega. Se for lepra, segrega. Aí entra num livro de registro lá de leproso e vai ser segregado. Por isso é que Jesus falou: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que eles, indo, ficaram limpos. Olha só. Antes de falar que está curado, Jesus já falou assim: olha, os 10 chegaram. Olhou, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Quer dizer, vai lá fazer uma consulta. No caminho, eles ficaram limpos. Já não tinham mais a fé. Aí segue. Um deles, vendo que estava são, curado, voltou glorificando a Deus em voz alta. E caiu aos seus pés com o rosto na terra, dando-lhe graças, e este que voltou dando graças era o samaritano. E responderam, Desculpa, gente, eu pensei que eu tivesse vindo. não, sem problema, é só que agora está ficando, sem problema, gente. Então vamos lá, vamos começar de novo. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe aos encontros 10 leprosos, os quais pararam de longe. Sabemos por quê. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, um deles, vendo que estava são, estava curado, voltou glorificando a Deus em voz alta. E caiu aos seus pés, com o rosto na terra, caiu aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. E, respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os outros 9? Só um. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, porque o samaritano era considerado estrangeiro entre os judeus. Então Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O que a gente pode tirar dessa lição? Foram 10 leprosos, 10 limpos, 9 continuaram a sua jornada até os sacerdócios, não retornaram. Nos dá a entender que continuaram a sua vida que eles tinham antes. Eles foram aos sacerdotes, viram que estava limpo, ou não, porque a história não conta. A gente só sabe um detalhe dessa história: que somente a um, aquele que voltou, rendendo graças a Deus, é que Jesus falou: a tua fé te salvou. Subentende-se que os 9 provavelmente retornaram ao que estavam antes, leprosos.
vem a ajuda divina através dos espíritos que cooperam com os médiuns passistas. Os sintomas começam a melhorar. A saúde começa a melhorar. Às vezes até num órgão que nós não estávamos conhecendo. Às vezes pedimos uma coisa, mas Deus nos dá aquilo que precisamos. E às vezes isso não for o suficiente, a dor não for o suficiente, continuamos vivendo da mesma forma. Reflexão. Possamos refletir. Que possamos refletir sobre essa história aí dos 10 leprosos. Tá bom, gente? Eu espero que a gente tenha atingido o objetivo de trazer essa preparação, é a verdadeira preparação, que possamos a partir de hoje, nós temos, inclusive para quem quiser, né, porque com certeza não é vinculação, nós temos segunda e quinta palestra pública na casa aqui, temos espaço também, a pessoa pode ir já se preparando, né? E é isso. Aí eu queria deixar um tempo que nos resta para perguntas. Alguma dúvida sobre o procedimento, alguma dúvida sobre qualquer dúvida que esteja em relação à fisioterapia. Né? Se eu não puder, a Luísa está ali, me ajuda. André, Oi, querido. não seria uma pergunta, seria uma sugestão que você esclarecesse umas coisas. Parente meu já aconteceu isso, né, de frequentar a fisioterapia e falar assim, eu não vi nada. Então a gente precisa, porque quer ver espetáculo. Não tem. Não tem. Então acha que a cura só acontece quando vem no livro, fala um monte de coisa. Então a gente queria que você desse uma falasse um pouquinho sobre isso, para esclarecer isso, que a cura não precisa ter ninguém se incorporando ali. Né? Na realidade, é até indesejável que isso aconteça. Né? É o que a Beth lembrou bem, né? É como se a gente fosse procurar assim, alguma coisa assim extraordinária. Extraordinária. Né? Como o médium incorporar, que muitas pessoas de repente imaginam, né? Ou fantasiam, de repente até como seja. Não. É simples. É aquilo ali. São fluidos. É um trabalho silencioso. É um trabalho de prece. É um trabalho de concentração. É um trabalho de silêncio interior. Que as nossas mentes possam estar em silêncio interior. Sem agitação nenhuma. Sem as preocupações do dia a dia. Quando deitar na cama. Para que a absorção dos fluidos seja melhor. Obrigado, Beth. Oi, por favor. É ser Maria de Madalena, não Tomé. Não ouvi, querida. É ser Maria de Madalena, acredita? Você precisa ver. Não é Tomé, Tomé era muito não, é isso aí. É isso aí. Tá? É exatamente. Não é ver para crer. Lembrando também, né, André, que nenhum espírito que entra aqui desamparado. Né? A pessoa chega aqui cheia de problemas e tal, aquele espírito que entra dessa porta com ele, com essa pessoa, esse espírito vai ser tratado. Assim como nós encarnados estamos sendo tratados. É importante, Alex, lembrar disso. Né? Não só os nossos corpos físicos são tratados naquele dia. Não só. Os nossos acompanhantes também. Né? Existe uma outra reunião, independente da fluidoterapia, que é na marca, né? Que atende exatamente espíritos sofredores, com dificuldades, né? Então o atendimento espiritual também existe. Né? Oi, só um minutinho, por favor. Lembra o primeiro aqui. Pois não. Você mesmo estava explicando que é um conjunto, Isso, um tratamento é uma equipe. Um tratamento mediúnico, vamos dizer, e um tratamento
médico, normal. Tá, isso. E o que acontece, por exemplo, quando a pessoa ainda está fazendo um tratamento, Certo. e ela veio ao centro, né, complementando. E o que acontece, por exemplo, quando essa pessoa ainda está fazendo um tratamento e o centro diz que a pessoa está de alta, não precisa mais voltar? Certo. Qual o procedimento deve ser dessa pessoa? E essa pessoa continua um tratamento médico, certo? Mas só que o centro fala que ela não precisa mais. Pelo lado espiritual, essa pessoa não precisaria mais. É isso, exatamente. Entendeu? Mas só que essa pessoa acha que ainda está precisando. Então, porque são duas coisas distintas. Qual é o seu nome, por favor? Francisco. Francisco. São duas coisas distintas. A fluidoterapia trata a causa, tá? Porque a causa está mais profunda, está na alma. A medicina tradicional trata dos efeitos que estão no corpo físico. Então, os tempos realmente são diferentes, né? E olha que interessante. Muitas das vezes a medicina trata o corpo físico, que é o efeito, e como não trata a causa, o problema volta. Se você trata a causa, mesmo que o sintoma físico demore mais, a causa já não existe mais. Tá bom? Por favor. A importância de quem faz a fluidoterapia assistir às palestras, ou que seja na segunda ou na quinta, porque a pessoa vai adquirindo conhecimento. Segundo eu. Não, obrigado. Né? Ou que seja na segunda ou na quinta, o dia que for melhor para a pessoa, porque a pessoa vai adquirindo cada vez mais conhecimento. Olha só, a casa oferece, né? Palestra pública aos sábados, e na quinta-feira tem uma terapia. Oi? Eu falei quanto? Mas sabe que eu também. Não. Obrigado, Alex. Gente, perdão. Está focado. Cansado. Às segundas-feiras, às 20 horas, palestra pública. Tá? E passe. Você viu que a fluidoterapia também é um passe. Então nós temos o passe na segunda-feira também e na quinta. Tá? Na quinta-feira é um trabalho um pouco diferente. É que dá alguns subsídios, claro, aí dentro da doutrina espírita, sobre essas questões da vida, das nossas dificuldades, né? Da dor, o que sofremos, como podemos deixar, de repente, de sofrer de algumas coisas nessa própria vida. Então, nós aprendemos isso. Então, o convite fica feito, né? Principalmente na quinta-feira, que vão ser 4 quinta-feiras, que podemos, aqueles, porque eu tenho que falar com um tato. Por quê? Porque tem pessoas de todas as religiões. Aqueles que forem espíritas, que se simpatizarem com os ensinamentos espíritas, que desejarem, eu vou falar o seguinte: é um prosseguimento do tratamento. É um prosseguimento do trabalho, principalmente de quinta-feira. Porque depois da fluidoterapia, nós vamos, durante 4 quintas-feiras, aprender algumas coisas, tá? E fazer 4 sessões de passe. É um prosseguimento. Havia até entre nós mesmos, né, Laurisa, um questionamento se nós apresentamos isso como opção ou se apresentamos isso como uma continuação da fluidoterapia. Aí existe realmente essa dúvida nossa. Por quê? Porque muitas das vezes uma pessoa procura fluidoterapia, conhece, sabe que pode ser benéfico, mas é um católico fervoroso, que não gostaria de ouvir outras ideias, mesmo sendo um católico fervoroso. Se tiver um campo mental aberto para outras ideias, que possa vir ouvir. Tá? Nós aceitamos todos. A gente está respeitando o livre-arbítrio. E isso, o livre-arbítrio de todos. Então, mas, se perguntassem, olha, ajuda? Bom, eu acho que ajuda e muito. Seria uma fisioterapia. Fluidoterapia é a fisioterapia. Ouviram? Que legal? Antes de ouvir vocês, seria como se fosse a extensão, como se fosse uma fisioterapia. Foi no médico? Agora, 4 sessões de fisioterapia. Apelido bacana, por favor.
palestra em Tomar de Passe, em outra casa espírita, porque é bem próximo de onde eu moro. Certo. Né? Então também tem essa opção, que às vezes a gente não está aqui, mas está dando continuidade em termos de palestra e passe, porque eu moro distante daqui e tem um centro mais perto. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá? Isso serve para todo mundo. Serve para todo mundo. Católico continua isso na igreja que também tem O importante, obrigado, Larissa, é realçar o seguinte: mudar um pouco o nosso comportamento. Se estavam desligados, né, de tudo que se refere ao divino, ao Criador, ao Cristo, se estamos desligados disso, vamos nos reconectar, porque essa é a nossa proteção maior. Né? Então, neste ou naquele local, nessa ou naquela religião, que possamos voltar, né, a frequentar e iniciar esse processo de frequência e estudo, de compreensão. Né? Quem? O André, só um acréscimo que eu acho que seria importante também a gente manter o hábito, quem não tem, fazer o evangelho no lar, né? Porque eu acho que faz parte do tratamento também, nessa continuidade, vir ao centro e fazer em casa também. Porque aí você envolve outras pessoas, você está fazendo uma leitura, você está se conectando, né? Muito bom, muito bom. Vocês ouviram? Às vezes vem na fluidoterapia e coloca lá, a orientação dada ao assistido é colocar uma garrafa de água do lado para fluidificar a água. Quer ver? Não? Vem cá. E beber. A pessoa sai daqui dizendo: nossa, só me passou essa água, vou beber água, vai me curar? Então foi boa lembrança. Então olha só que legal, né? Esses fluidos que nós vimos aqui ser derramados sobre o paciente são derramados sobre a água. E por que a água? Né? É a capacidade que ela tem exatamente de absorver isso. A facilidade com que ela absorve. Muitas das vezes, dependendo do alimento que você coloca perto da água, ela pega o cheiro e o sabor do alimento. Essa facilidade dela absorver isso faculta com que os espíritos depositem nela aqueles fluidos que nós precisamos. Tá? E, muito bem lembrada a questão do culto do lar. Qualquer religião que seja, pega um dia da semana, uma hora determinada, se conseguir juntar outros elementos da família, que façam. Né? Se não conseguir, que faça sozinho. Mas pegue uma página do Evangelho, da Bíblia, né? Do Novo Testamento, do Antigo Testamento, leia e faça uma reflexão. E essa reflexão se incluindo nessa reflexão. Porque, na maioria das vezes, num vício nosso, às vezes até de personalidade, toda lição boa que a gente ouve, lê, a gente a emprega no outro. Né? Eu pego uma lição aqui, leio e falo assim: nossa senhora, minha mulher tinha que ter ouvido isso. O meu irmão tinha que ter ouvido isso. Ou meu filho, ou meu pai. E eu esqueço de me incluir naquilo. Não. Toda lição que vem é para mim. Aplicar a si mesmo. Né? Fala, querido. Fala a respeito do atendimento à distância. Isso. E para quem está vindo, substituindo, representando. Isso. Então, olha só. Tem pessoas que estão representando outras pessoas. Tá? Mas por que essa preparação aqui serviu? Converse com o assistido. Converse com ele. Tá? O que conseguiu apreender hoje, dessa manhã, conversa com ele. É bom que sejam, né, às vezes próximos, que já sabe do que o outro cultiva, né? Cultiva a prece, né? Chama para o culto no lar. No dia, se a pessoa estiver em condição, né? Se não estiver hospitalizada, se não estiver no UTI, mas chama ela e fala assim: olha, mesmo à distância, naquela hora marcada, no dia marcado, eleva o seu pensamento, né? Faça uma prece, faça uma oração. Então, transmita, por favor, ao representado aquilo que você conseguiu absorver nessa manhã de hoje. Tá? Mais alguma coisa, Laurisa?
É que o sol ali não está me deixando, eu não estou conseguindo enxergar. Sim. Não, você já falou alguma coisa. Eu moro no Roma. Certo. Já no caminho de Getulândia, lá no final mesmo. Lá, infelizmente, a nossa condução ficou mais escassa ainda. Eu não saio à noite, eu já tenho minha colega aqui que me dá muitas dores, né? E aqui para eu vir à noite não dá. Lá depois do ônibus de 9, 10, só 0,20. Aonde eu moro, a minha casa é só a minha casa. Na minha rua eu não tenho vizinhos. Então fica difícil de vir. Eu queria saber se não tem nada assim de dia aqui que a gente possa vir. Eu faço de dia não. Lá todo domingo. Olha só, nós estamos preparando, o material não está pronto ainda, a gente está preparando alguns vídeos exatamente com esse objetivo. Aquelas pessoas que não podem se locomover, que tem uma dificuldade como a senhora tem, né? Para mim, o lugar mais próximo é o Belvedere. E também à noite. Então, com certeza, até no dia da fluidoterapia, vamos te dar a notícia. Tá? Já tem o material pronto, que teria que ser visto através do YouTube, mas exatamente o mesmo objetivo, para as pessoas que não podem vir, poder acompanhar, aquelas que querem, acompanhar esse trabalho. Eu moro sozinho, não tem ninguém que possa vir comigo. Nós estamos passando do horário, né? Já passei aqui 10 minutos. Mas tem mais alguma pergunta que possa... André, conversar depois da reunião, quiser conversar também. Essa questão do evangelho lá, eu acho muito importante para a harmonia da casa. E aconteceu muitas vezes de acabou o evangelho e a gente tomar a água. Isso. E está com gosto diferente. Ou seja. E foi bom você lembrar, você acha que eu não falei. No Evangelho do Lar, quando for fazer o Evangelho no Lar, coloque uma aguinha, tá? E peça, durante a prece, para que seja depositado ali aquilo que nós precisamos. Tá? Vou agradecer. Eu espero que tenha sido útil o nosso encontro. Que possamos efetivamente desenvolver a fé. Aquela fé de saber, querer e ter certeza que o nosso Pai vigia por nós, olha por nós, nos dá aquilo que precisamos. Tá?